Númenor afundou, Elendil fugiu, o mundo ficou redondo! Segunda Era, capítulo 11. Gondor e Arnor. Os 9 barcos dos Númenóreanos fiéis que escaparam da catástrofe desembarcaram na Terra-média. E eles ficaram conhecidos como os verdadeiros herdeiros dos Edain, que é a palavra em Sindarin para homem, ou traduzindo literalmente, o segundo povo. E eles foram chamados de Dúnedain, que em Sindarin significa o segundo povo do Oeste, ou homens do Oeste. E Elendil, o líder dos fiéis que sobreviveram, carregou consigo para a Terra-média alguns dos presentes dados aos Númenóreanos pelos Elfos, como a muda da árvore branca que seu filho Isildur carregou consigo. Ele levou também a espada Narsil, que foi forjada na Primeira Era por um ferreiro anão chamado Telkar, que foi responsável por grandes trabalhos, como a adaga élfica que Beren usou para retirar a Silmaril da coroa de Morgoth. E a espada Narsil, eventualmente, durante a Primeira Era, foi parar na mão de Elros, e então ficou trancada no tesouro da família, até chegar às mãos de Elendil. E ele trouxe também o cetro dos reis de Númenor, ou o cetro de Anúmenas, além de 7 das Palantiri, que são essas pedras videntes, que eu vou entrar em mais detalhe no ovo de Páscoa de hoje, aguarde. E em Eriador já haviam diversos povos Númenóreanos fiéis dispersos que haviam fugido para a Terra-média na época em que Ar-Gimilzor os perseguiu na ilha de Helena. E então, quando Elendil chegou, ele unificou essa galera toda e fundou o reino de Arnor, ao norte, em 3320 da Segunda Era. E Elendil teve a ajuda de Gil-galad, o rei élfico de Lindon, na fundação de seu reino. O rei élfico dos Noldor era muito amigo dos fiéis e amparou muitos refugiados de Númenor que fugiram para a Terra-média nesses últimos séculos. Os fiéis e os elfos de Eriador se davam muito bem, e quando Elendil chegou, Gil-galad o ajudou a ganhar a confiança dos Númenóreanos do norte. Em Eriador, o reino dos homens de Arnor e o reino dos elfos de Lindon conviviam em harmonia, cultivando uma grande amizade entre eles. A sua cultura era bem semelhante, por isso elfos e homens se davam muito bem, o que fazia com que muitos Númenóreanos fiéis preferissem morar ao norte, perto dos elfos. Mas, dentre os Númenóreanos de Elendil, haviam aqueles que preferiam se reencontrar com seus parentes, os fiéis de Pelargir, a cidade portuária no sul da Terra-média. Então, no mesmo ano da fundação de Arnor, os 2 filhos de Elendil, Isildur e Anarion, rumaram ao sul e fundaram outro reino dos homens, o reino de Gondor. E após a queda de Númenor, Elendil e sua armada ficaram bem famosos em Pelargir. E portanto, seus filhos eram muito respeitados pelos fiéis de lá, verdadeiros líderes, e não tiveram muitos problemas em serem proclamados reis. E no sul haviam menos Númenóreanos fiéis do que no norte, mas eram suficientes para serem unificados em um único reino. Lá, os refugiados de Númenor se encontraram com os Númenóreanos fiéis da cidade portuária de Pelargir, o que estabeleceu uma ótima rota comercial. E já existiam várias colônias de Númenor naquela terra, e todas juraram lealdade aos novos reis. Alguns homens nativos que moravam em Erech, nas Montanhas Brancas, coexistiram em harmonia com os Númenóreanos das colônias durante toda a Segunda Era. Então, Isildur foi lá e os presenteou com uma pedra negra e redonda de superfície completamente lisa, que ele havia trazido de Númenor. E não se sabe muito sobre essa pedra, mas provavelmente era algum artefato élfico, pois ela possuía certo poder. Ela então se tornou o marco daquela cidade e ficou conhecida como a Pedra de Erech, perante a qual estes homens da montanha juraram lealdade a Isildur, prometendo que o apoiariam em batalha quando a hora chegasse. E o reino inteiro de Gondor também possuía as terras mais férteis em toda a Terra-média, fazendo com que muitos homens se juntassem a Isildur e Anarion e sua nova morada. Acontece que alguns homens do rei também sobreviveram, aqueles que moravam na cidade portuária de Umbar, ao sul, e eles obviamente não quiseram se juntar aos fiéis em seu novo reino, fazendo oposição a Gondor. Eles não reconheciam Isildur e Anarion como seus líderes, ou sequer respeitavam Elendil, atribuindo aos fiéis toda a culpa pela morte de Ar-Pharazôn e a queda da ilha.
Eles consideravam os fiéis traidores que se aliaram aos Elfos e aos Valar para apunhalar seu rei pelas costas. Os homens de Umbar ficaram conhecidos como os Númenóreanos Negros, e eles não se misturavam com os fiéis. E eles eram chamados assim pois ainda cultuavam Morgoth, então suas vestimentas, armaduras e templos eram negros. E com a proliferação dos homens pela Terra-média, o Aduaico se tornou a língua comum, falada entre todos os povos. Fazendo fronteira com Gondor, havia Mordor, a Terra Maldita. E em 3320 da Segunda Era, as chamas da Montanha da Perdição despertaram novamente, anunciando o retorno de Sauron. A fronteira de Gondor e Mordor era dividida por um rio que margeava uma grande campina, na região conhecida como Ithilien, que significa Terra da Lua em Sindarin. E no lado leste de Ithilien, Isildur construiu a Torre de Minas Ithil, a Torre da Lua em Sindarin, como uma ameaça à Terra Negra. E lá, ele plantou a muda da árvore branca que ele havia roubado no Palácio dos Reis de Númenor. Já no lado oeste de Ithilien, seu irmão Anarion construiu a Torre de Minas Tirith, ou Torre da Guarda em Sindarin, como uma ameaça aos Númenóreanos Negros de Umbar e a todos os outros que se opusessem a Gondor. E entre as duas torres de guarda, no meio do rio, os dois irmãos fundaram a capital do reino, a cidade de Osgiliath, que significa Fortaleza das Estrelas em Sindarin, onde Isildur e Anarion governavam juntos o seu reino. E no sopé das duas torres de vigia foram se formando verdadeiras cidades-fortaleza para proteger a capital. No oeste havia Minas Tirith, de onde Anarion olhava por seu povo. E no leste havia Minas Ithil, de onde Isildur olhava por seu povo. As três cidades possuíam Palantiri, as Pedras Videntes, para poderem se comunicar entre si e com Elendil em Arnor, o Reino do Norte. Isildur constituiu família em Minas Ithil, e lá ele vivia com sua esposa e filhos. Ele governava a cidade de Minas Ithil e lidava com as questões que envolvessem Mordor. Anarion, por outro lado, nunca se casou e teve apenas um filho. Ele governava Minas Tirith, lidando com o problema dos Númenóreanos Negros e outros povos que se opuseram a Gondor. E em dias marcados, os dois irmãos se encontravam em Osgiliath. Sentavam-se em seus respectivos tronos e resolviam juntos as grandes questões que se abatiam sobre o reino de Gondor. E no dia em que os reis não estavam presentes, um regente tomava conta das questões da cidade ribeirinha. E devido a esta forma de governo, os regentes de Gondor sempre foram figuras de extrema importância e prestígio no reino. Os Dúnedain eram muito fortes, e Minas Ithil era uma fortaleza de respeito. Eles nunca tiveram muitos problemas com os orcs de Mordor, mas como eu disse, Sauron havia retornado. Acontece que Mordor estava em stand-by, e os orcs não se aventuravam muito pelas terras dos homens. Mas agora, o Senhor do Escuro estava de volta, e ele havia organizado um ataque massivo a Gondor. E em 3429 da Segunda Era, Sauron atacou Minas Ithil de surpresa, e Isildur não conseguiu segurar suas defesas. Ele abandonou a fortaleza com sua família e levou consigo uma amuda da árvore branca, de novo, para plantá-la em Osgiliath. E que fixação do cara, deve dar um barato muito louco essa planta aí. Mas enfim, Sauron tomou a torre de Minas Ithil e queimou a árvore branca que havia lá. E de Osgiliath, Isildur meteu sua família em barcos e navegou o rio Anduin para o norte, até o reino de Arnor, onde ele se encontraria com seu pai, Elendil, e contaria o que havia acontecido. Já seu irmão Anarion ficou em Gondor e segurou bem as defesas de Osgiliath. E em um primeiro momento, ele conseguiu rechaçar as forças de Sauron de volta às Montanhas Negras de Mordor. Mas chegaram reforços ao socorro do Senhor do Escuro. Eram os Númenóreanos Negros, seus próprios parentes, que o culpavam da queda da ilha junto com os Valar e com os Elfos. Os Númenóreanos Negros, os antigos homens do rei, odiavam os Dúnedain, os antigos fiéis, e se aliaram a Sauron para destruí-los. O golpe foi forte, e Anarion sabia que o recém-fundado reino de Gondor cairia se eles não recebessem ajuda, e logo. Starless
Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar sobre as Palantiri. As Palantiri, pedra-videntes, ou no singular Palantir, cujo nome significa visão além do alcance, eram pedras perfeitamente redondas que tinham a capacidade de se comunicarem entre si. E além disso, também poderiam ser usadas para poder ver as idas e vindas do mundo, já que sua visão alcançava mais longe do que as torres de vigílias mais altas já construídas. Só que quando o seu dono olhasse dentro da Palantir, quem possuísse outra também conseguiria enxergá-lo. E quanto mais poderosa a alma do usuário, mais longe ele poderia enxergar. As Palantiri foram feitas por Fëanor, em Aman, na Era das Árvores. E não se sabe ao certo quantas foram feitas, mas eu posso te garantir que era Palantir pra caralho. E muitas delas ficaram em Valinor, e muitas outras foram perdidas com a destruição de Beleriand, no final da Primeira Era. Porém, Gil-galad, que escapou de Beleriand durante a queda de Nargothrond, antes da região encontrar o seu fim trágico, possuía muitas dessas pedras, e algumas ele deu de presente aos reis de Númenor. E das pedras de Númenor, Elendil levou 7 para a Terra-média durante o Akallabeth, enquanto que aquelas que permaneceram na ilha afundaram junto com o resto todo. Dessas 7 Palantiri, 4 Isildur e Anarion levaram para o reino de Gondor, e 3 ficaram em Arnor, sendo usadas frequentemente pelos reis e lordes dos homens como forma de comunicação. E bom, então é isso, até semana que vem e tchau!